Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa, uma campanha de conscientização anual sobre o câncer de mama. E de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a cada 100 mil mulheres, cerca de 61 podem ser acometidas pela doença. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos hoje aqui no Jovem Pan Saúde o Dr. José Luiz Bevilacqua, cirurgião oncologista e mastologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. É um prazer enorme estar aí mais uma vez com vocês. Realmente, parabéns ao Jovem Pan e parabéns pelo trabalho. Também estamos recebendo o Dr. Nilson Roberto de Mello, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. Dr. Nilson, bem-vindo também. Obrigada pela presença. Obrigado, Aline. Parabéns por abordar esse tema tão importante no mês a respeito do câncer de mama. Acho que é bastante importante, que afeta muito as mulheres, quer na sua qualidade de vida, assim como também nas preocupações inerentes a esse problema tão importante. Com toda certeza falaremos sobre esse assunto nos próximos 30 minutos. E também quero saudar o Dr. Fernando Maluf, oncologista, nosso parceiro aqui da Jovem Pan News. Obrigada pela participação mais uma vez, Dr. Maluf. Lívia, obrigado pelo convite. É um prazer estar com o professor Nilson, o professor Bevilacqua, e falar de um assunto tão importante no qual a Jovem Pan tem se empenhado constantemente, não só no Outubro Rosa, mas em todos os meses do ano, para orientar e alertar a população dos melhores métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer e desse mês especificamente do câncer de mama. Doutor Maluf, vamos começar então com o senhor. Como o câncer de mama se desenvolve? Acomete só mulheres realmente? Isso pode acontecer também com homens? Explica pra gente um pouquinho como que funciona o desenvolvimento da doença. Então, acho que para contextualizar, esse é o câncer mais comum na mulher, exceto os tumores de pele não melanoma. No mundo são mais de 2 milhões de mulheres por ano que recebem o diagnóstico de câncer de mama. E durante a vida de cada 8 a 10 mulheres, uma vai apresentar a doença. Portanto, é uma doença incrivelmente comum. Essa doença é uma doença que só em 10 a 15% no máximo das vezes tem uma causa puramente genética. Nas outras 85 a 90% das vezes tem uma causa ou desconhecida ou muitas vezes ambiental, que envolve uma relação causal importante com obesidade, sedentarismo, dieta, uso constante de álcool e também tratamentos hormonais, não que sejam contraindicados de jeito nenhum, mas que podem aumentar um pouco o risco de desenvolver essa doença. Esse é um tumor, outra vez, que acontece, seja por uma origem genética ou familiar ou por fator ambiental, que acarreta uma modificação da célula mamária. E essa célula mamária vai fazendo uma série de transformações graduais ao longo do tempo, talvez ao longo até de anos, até que ela se transforma num câncer. E é importante entender o conceito de que câncer de mama é o primeiro nome, mas aí vem os sobrenomes da doença que vão nos ajudar a entender que cada tumor de cada paciente é diferente. Isso é importante para entender por que os tratamentos são diferentes entre as mulheres e não são exatamente idênticos, porque eles dependem do tipo do tumor e também da fase da doença. 98 a 99% são em mulheres e só 1 a 2% são em homens. Exatamente nesse ponto que eu queria tratar também com o Dr. Bevilacqua, porque fica parecendo meio contraditório, mas câncer de mama em homens, então pode acontecer, tem essa mesma nomenclatura. No caso dos homens tem alguma diferenciação, Dr. Bevilacqua? Sim, o homem também tem o tecido glandular, né? Como no embrião se desenvolve o tecido glandular também no homem, que atrofia ao longo da vida, né? No nascimento ele tem um resquício só de tecido glandular. Por determinados fatores, assim como o Fernando demonstrou anteriormente, esse câncer pode aparecer nesse resquício do câncer de tecido mamário também no homem. Geralmente é um câncer que tende a surgir em indivíduos mais jovens, mas existe casos de indivíduos até jovens, recentemente eu peguei um jovem de 30 e poucos anos com câncer de mama, e realmente isso, a incidência é incomum, mas para quem faz só essa especialidade acaba encontrando isso, em alguns casos aí por ano, acaba tendo esse tipo de coisa. Mas é um tumor que tem, e o tratamento é similar ao tratamento da mulher,
embora no homem não tenha mama, e a gente acaba fazendo de maneira geral retirada de toda a mama do paciente, do homem, a gente não tira só parte da mama, porque o homem já não tem mama. E o tratamento medicamentoso, o tratamento cirúrgico é basicamente uma mastectomia com abordagem de algum gânglio na axila, e o tratamento medicamentoso acaba fazendo uma certa analogia ao tratamento do câncer de mama feminino. Agora, doutor Nilson, o doutor Maluf explicou bastante para a gente a respeito da incidência da doença, algumas doenças ou problemas de saúde que podem facilitar a paciente a desenvolver o tumor, a desenvolver o câncer de mama. Quais são os perigos para a mulher que essa doença representa? De que forma esse câncer pode evoluir? Lembrar que o câncer de mama está muito relacionado muitas vezes com terapêutica hormonal, né? Ou até com anticoncepção hormonal. Lembrar que também a evolução do conhecimento ela é como um pêndulo de um relógio. No passado, há muitos anos, né, na década de 70, a terapêutica com um hormônio, o principal hormônio feminino, que era estrogênio, inclusive ele poderia tratar mulheres que já tinham metástase em tecidos moles, né, tipo tecido celular subcutâneo e músculo, com melhora. Depois a terapêutica hormonal estrogênica passou a ser vilã da história. A partir de 2002, com um estudo americano chamado Women's Health Initiative, talvez o vilão da história passou a ser determinados tipos hormonais que são derivados da progesterona, que a gente denomina genericamente como progestagênios. Os hormônios podem ser relacionados ao câncer de mama e, no momento, essa relação maior é com determinados tipos de derivados da progesterona. Só para lembrar que a progesterona ela tem duas finalidades fundamentais no organismo feminino. É manter a gravidez. Se reduzir a progesterona, ou reduzir a produção da progesterona ou a placenta, a mulher aborta. E se for numa fase mais tardia da gravidez, é o parto prematuro. O segundo benefício da progesterona é para a proteção do câncer da camada interna do útero, que a descamação dessa camada é a menstruação. E essa camada chama-se endométrio. Perfeito. Agora, doutor Maluf, vamos fazer um giro novamente com os nossos especialistas. Vamos falar um pouquinho, então, sobre prevenção. A mamografia, os exames preventivos, periódicos, pelo menos, melhor dizendo, são fundamentais para todas as mulheres. A partir de que idade? A idade muda conforme o histórico da paciente, se há casos na família em que mulheres tiveram a doença ou não. Explica um pouquinho essa parte para a gente. Bom, a prevenção ela é importante, quer dizer, além do que a gente falou de estilo de vida, de manter o peso, dieta, exercício físico, não abusar do álcool, são coisas muito importantes, mas o rastreamento através da mamografia é muito importante porque o diagnóstico precoce é feito com frequência e você tem uma diminuição da mortalidade relacionada ao câncer, além, obviamente, de você ter muito menos tratamento quando você diagnostica um tumor numa fase precoce do que numa fase avançada. Existe alguma controvérsia do começo da idade. Algumas sociedades recomendam a partir dos 40, 45, 50 anos. Eu, pessoalmente, recomendo a partir dos 40 anos de idade a mamografia. E o ultrassom ele vem como um complementar, particularmente em mamas densas, quando existe alguma dúvida em relação à mamografia. É feito anualmente e, outra vez, como a gente vem vendo casos, o professor Bevilacqua, o professor Nilson também provavelmente tem tido a mesma impressão de pessoas mais jovens, cada vez mais com essa doença. A partir dos 40 anos, eu acho que é uma idade bastante razoável para se começar outra vez todos os anos. Para pessoas que têm uma síndrome genética, por exemplo, BRCA1, BRCA2, ou um histórico familiar muito importante, a gente recomenda, geralmente, pelo menos 5 a 10 anos antes dessa idade. Tá? Mas isso é a menor parte das mulheres. A maior parte, o ideal é começar a partir dos 40 anos. É um exame que tem pouco desconforto e, anualmente, não é uma frequência tão grande. Portanto, eu diria que a mamografia é um exame que salva vidas. O problema é que o autoexame sozinho não é suficiente. Os estudos randomizados não mostram que o autoexame sozinho diminui mortalidade. Então, não deve ser desencorajado o autoexame, pelo contrário, a mulher deve sim perceber seu corpo, mas sim
complementar com a mamografia, que é muito importante. O Dr. Fernando Maluf, infelizmente, vai precisar deixar a entrevista, mas já contribuiu muito. Dr. Fernando Maluf, oncologista, muito obrigada pela participação. Seja sempre muito bem-vindo. Lívia, obrigado. Um abraço a todos vocês e aos ouvintes. Muito obrigada. E claro, nós continuamos na companhia do Dr. José Luiz Bevilacqua, cirurgião oncologista e mastologista, e também do Dr. Nilson Roberto de Mello, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina. Agora, doutor Nilson, deixa eu falar um pouquinho mais com o senhor a respeito desses exames que o doutor Maluf explicou para a gente. Ele ressaltou a importância do autoexame, toda mulher com facilidade pode fazer, mas é bom a gente reforçar como fazer esse autoexame. Parece muito óbvio, mas não é tanto assim. O senhor pode nos ajudar nessa orientação? Normalmente, a mulher no autoexame, ela pode fazer ela deitada, né? Levantar, por exemplo, a mão esquerda e, portanto, a musculatura contrai e ela vai se autoexaminar. Lembrar que a mama é como se fosse um mostrador de relógio, você divide em quadrantes. O quadrante externo, superior externo, o quadrante inferior externo, o inferior interno e o superior interno. Da mesma forma, na contralateral, ela vai palpar e ela vai observar se tem algum nódulo ou não, né? Alguns também podem recomendar em pé, embora em pé tenha às vezes um aspecto importante, que uma mama mais pendente causa um pouco de dificuldade. Uma outra coisa que pode ser feita é a expressão da mama, ela pressionar a mama na região da areola, que é aquela área mais escura, e a papila mamária, também chamada de mamilo, lugar de mamilo, e apertar para ver se sai uma secreção ou não. Essa secreção pode ser leitosa, que em geral não é nada, mas às vezes pode não ser nada, né? A leitosa às vezes pode ser uma alteração de um hormônio chamado prolactina, mas ela pode ser às vezes amarela e pode ser sanguinolenta, e que então seria adequado que ela procurasse o seu médico. Agora, doutor Bevilacqua, o doutor Nilson me explicou para a gente como fazer esse autoexame para detectar a presença dos nódulos, que nem sempre o autoexame vai permitir à mulher detectar a existência de um corpo estranho. Por isso, a importância dos exames de rotina, sobre os quais a gente já falou aqui também, né? Sim, acho que foi bem posicionado o que os colegas falaram. Eu acrescentaria um dado a mais. Nessas pacientes que o Fernando mencionou de alto risco para câncer de mama, um exame que também auxilia muito é a ressonância magnética, que pode ser feita de forma anual e eventualmente intercalando a mamografia e ultrassom com a ressonância. Então, a cada 6 meses ela faria a mamografia com ultrassom ou ressonância e assim por diante. Eu acho a questão do autoexame é um assunto, o Fernando mencionou, que os estudos mostram que não tem impacto na diminuição de mortalidade. Então, eu coloco o autoexame como uma forma menor aí de acompanhamento, embora não seja desprezível, mas acho que a mulher não pode se basear só fundamentalmente nesse aspecto para eventualmente procurar um profissional e fazer os exames de imagem de rotina. Acho que é importante que o Fernando ressaltou que é uma coisa de autoconhecimento, né? Se surgiu alguma coisa na dúvida, pode ser no banho, ou deitado, ou em pé, qualquer cenário, se a paciente notou, o parceiro, eventualmente, dela, se notar alguma coisa diferente, ela procurar o auxílio de um profissional para elucidar aí o diagnóstico. Agora, doutor Bevilacqua, a presença de nódulo na mama seria o único sintoma de câncer de mama? Não é o único, talvez seja o mais comum. Aliás, a maioria dos nódulos que a paciente sente não são câncer, acho que isso é bom também, até para não causar um alerta desnecessário, um medo sobre essa situação, mas isso pode ser, e frequentemente é o que quando a paciente pode ser um primeiro sinal. O ideal é não ter nenhum tipo de sintoma. O ideal é achar isso numa forma de exame de rastreamento no qual o paciente nem consegue palpar. Isso seria os tumores até mais precoces e que teriam, que nem o Fernando adiantou, de melhor prognóstico, que diminui a agressividade do tratamento. Outras situações pode ser a saída de secreções, como o Dr. Nilson falou. Geralmente as secreções são suspeitas, são aquelas com sangue. Muitas vezes é difícil a paciente determinar o que é um sangue, o que é uma cor mais avermelhada, uma cor mais... Então, isso também não é tão trivial como a paciente usualmente. Ou sai líquido, como se fosse uma água,
ou eventualmente uma amarelinha, como se fosse a urina, também pode entrar dentro do rol de suspeita. Embora a enorme maioria de todas essas secreções que saem no mamilo não são câncer, mas isso serve de um alerta para que o paciente procura um profissional para avaliar. Outro sintoma pode ser um caroço na axila, também embaixo do braço, também pode ser uma área de suspeita de um eventual câncer que tenha surgido na mama. A retração de pele é um outro sinal que pode também acontecer, a retração do mamilo, que também muitas vezes, ou a maioria das vezes também não é nada, mas pode ser também um sinal precoce. A pele pode, em situações outras, ficar uma pele avermelhada, como se fosse uma coisa inflamatória, isso precisa ser investigado, ou ficar mais grossa, mais parecendo uma casca de laranja. Isso também é um sinal de que pode haver algum tipo de problema como um câncer. Agora, Dr. Nilson, falamos sobre o que é o câncer de mama, sobre prevenção, os exames de rotina. Vamos falar com mais detalhes agora sobre tratamento. De uma forma geral, como é o tratamento para a mulher que tem câncer de mama? Liliana, só uma coisa em relação ao autoexame, que eu acho que é bastante importante. Pois não. A gente não pode esquecer que as mulheres são extremamente preocupadas, tensas com esse problema. E às vezes a mulher tem uma mama densa. A mama densa, muitas vezes, ela dá uma sensação de ela apresentar nódulos. Uma mulher extremamente ansiosa e tensa com isso, ela vai ficar... Eu acho que o autoexame vai ser um aspecto muito ruim para a piora da qualidade de vida dela. Porque toda vez que ela palpa, ela acha que está palpando um nódulo cancerígeno. Então, talvez para essa paciente, talvez não seja a melhor medida, né? A melhor medida, sim, é o diagnóstico pelos exames de imagem. Conforme o Dr. Bevilacqua colocou muito bem, o ideal é que você consiga fazer o diagnóstico antes da fase de que apareça um nódulo palpável, né? Então, acho que isso é bastante importante. Para a mulher que tem prótese, Dr. Nilson, faz alguma diferença? Torna-se mais difícil esse autoexame? E os outros também, dificulta a visualização nos outros exames, a presença de algum eventual nódulo? Então, numa prótese, se ela for anterior à prótese, não há dificuldades, mas se ela for um pouco mais profunda, a mulher vai ter mais dificuldade, com certeza absoluta, ela terá uma dificuldade maior. Por isso que eu acho que o autoexame, em relação à questão de redução de mortalidade, os resultados não mostram, talvez, essa redução, né? Mas o que eu vejo importante é ver o perfil emocional dela. Uma paciente muito tensa com isso, eu acho que, pelo menos que eu vejo no consultório, ela às vezes me liga preocupada muitas vezes durante o ano e talvez não valha a pena, né? Então você colocar para ela que uma vez que ela está fazendo o diagnóstico por imagem no período concebido de uma vez ao ano, talvez seja melhor não fazer, né? Então lembra que as melhores, a melhor diria assim, propedêutica, ela pode ser a pior numa determinada paciente que seja mais tensa e ansiosa, né? Sim. A prótese mamária, lógico que ela pode prejudicar, né? Mas o diagnóstico por imagem com a prótese, ele é bastante adequado, né? Muito adequado. A mamografia continua sendo chamado padrão ouro para esse diagnóstico, né? Falando de tratamento, doutor Bevilacqua, como é o tratamento? Eu acredito que cada paciente, cada caso vai exigir uma linha de tratamento diferente, mas dá para a gente trazer informações de forma geral para a mulher que descobre esse nódulo e confirma que ele é cancerígeno. Como se inicia esse tratamento, como ele evolui e qual o percentual de chance de cura? Eu gosto sempre quando o paciente chega para mim e fala qual o percentual de cura. Acho que essa primeira, quando eu vejo o paciente inicialmente, eu gosto de dar a melhor notícia antes, até para tentar acalmá-lo. A enorme maioria dos pacientes são curados com o diagnóstico de câncer de mama, a ponto de, da população como um todo, se eu pegar 100 mulheres com câncer de mama, acima de 95% das mulheres vão estar curadas, de maneira geral. Óbvio que tem casos que são mais avançados, onde as chances são menores. Se eu pegar uma população como toda a maioria dos pacientes são curados. O câncer de mama, ele talvez na oncologia, né, esse é um exemplo de multidisciplinaridade, ou seja, o grande benefício, uma grande facilidade, para se dizer um benefício, do câncer de mama é que ela tem diversas modalidades de tratamentos e ela deve ser encarada e tratada por diversos profissionais especializados nas suas diferentes áreas. Você tem o cirurgião,
você tem um oncologista clínico, você tem um radioterapeuta. Essas são, talvez, o tripé do tratamento oncológico do câncer de mama. Tradicionalmente, o câncer de mama é tratado inicialmente com cirurgia, depois é feita uma avaliação para saber se precisa fazer quimioterapia ou não, ou só um tratamento hormonal seja suficiente, e a posteriori fazer a radioterapia. Se não for fazer quimioterapia, a radioterapia é feita em média 1 mês, 2 meses após a cirurgia. Se tiver que fazer quimioterapia, ao término da quimioterapia. A sequência histórica e tradicional do tratamento é cirurgia, quimioterapia, quando tem que fazer, e radioterapia. O que nós aprendemos nos últimos anos é que, como o Dr. Fernando falou, que você tem o sobrenome do câncer de mama, alguns cânceres de mamas que não expressam o receptor de estrógeno e progesterona, um outro chamado HER2, chamados triplo negativos, ou o HER2 positivo, né, que é um tipo específico que apresenta umas proteínas na membrana, esses tumores, em tumores em média acima de 1 centímetro, há uma tendência atual de começar o tratamento com quimioterapia. Nós são tumores que geralmente precisam de quimioterapia e hoje em dia você deve começar esse tratamento com quimioterapia, porque quando você faz a quimioterapia e o paciente não desaparece do tumor quando vai operar, esses pacientes se beneficiam do tratamento complementar. Lembrando que esses 2 tipos de tumores, eles são extremamente sensíveis à quimioterapia. A ponto do HER2 positivo, por exemplo, 80% das vezes quase desaparece o tumor no momento da cirurgia. Então, essa sequência do tratamento acabou mudando nos últimos anos porque surgiu estudos mostrando que existe um tratamento adicional quando não existe uma resposta completa à quimioterapia desses pacientes. Então, quando tem, você faz o tratamento medicamentoso por mais 1 ano. E, obviamente, depois disso tudo, se faz a radioterapia. A radioterapia é tradicionalmente indicada em mulheres que têm tumores grandes, acima de 4, 5 centímetros, ou tem gânglios, linfonodos comprometidos na axila, ou quando se faz um tratamento conservador, no qual você preserva a mama. E quando preserva ou não preserva a mama? Basicamente vai depender da proporção do quanto o cirurgião precisa retirar de mama e quanto sobra de tecido mamário para moldar a mama e fazer que preserve a mama. Sempre a gente tenta preservar a mama, porque do ponto de vista estético, do ponto de vista de sensibilidade, é sempre algo melhor. E hoje em dia, a maioria dos pacientes conseguimos fazer tratamentos conservadores, muitas vezes até estendendo um pouquinho mais a ressecção do tecido mamário, por fins por questões oncológicas, de margem de segurança, e o cirurgião plástico consegue moldar, preencher essa falta de tecido mamário que ficou com o próprio tecido de outras regiões da paciente. Eu acho que, basicamente, são esses cenários. Falando do tratamento hormonal, obviamente vai depender, em casos que a paciente tem um tumor que expressa os receptores de estrógeno ou de progesterona, também é feito um tratamento hormonal que hoje em dia varia de 5 a 10 anos. A gente está caminhando para os minutos finais já da nossa entrevista, embora o assunto merecesse muito mais tempo, mas é o tempo que a gente tem. E eu sempre reservo esses 2 minutinhos, 1 minutinho finais, para que vocês passem orientações às pacientes, às mulheres em geral, a respeito do assunto que a gente está discutindo. Começando então com o senhor, Dr. Nilson. Quais são as orientações, as recomendações finais que o senhor deixaria aqui para as mulheres que estão nos ouvindo e nos assistindo? Eu acho que uma das coisas muito boas, eu acho que da orientação, é que a mulher, ela já vai, em geral, ao seu médico, em geral, anualmente, né? Para fazer os exames chamados de prevenção, né? Quer seja o Papa Nicolau, ou pocitologia oncológica, e relatar para ela que ela deve procurar o seu médico, em que ele pedirá a mamografia juntamente com a ultrassonografia de mamas, em algumas situações, o acréscimo da ressonância magnética. Então, isso é bastante importante. Lembrar que um dos motivos da longevidade é porque a mulher, por ir mais vezes ao médico, os diagnósticos são precoces. E eu gostei muito da fala do Dr. Bevilacqua, que ele colocou muito bem. De 100 mulheres, talvez 95% terá cura. Qual é a maior causa de morte na mulher que tem um câncer de mama? Não é o câncer de mama, e sim a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no presente momento, tanto mulheres quanto homens. Às vezes ela fica tão enfocada no aspecto de câncer de mama que ela esquece de ter outros cuidados, como
uma atividade física, uma alimentação adequada, evitar hábitos insalubres, não saudáveis. Então, acho que isso é bastante importante. Então, primeiro, ir frequentemente ao seu médico, que em geral é uma vez ao ano. Em determinadas situações, talvez tenha que ir antes desse tempo. Se ela faz o autoexame e notou um nódulo, com certeza ela tem que antecipar. E lembrar que é muito diferente do que se fala hoje do que se falava antigamente. Antigamente, a mulher, o diagnóstico era feito numa fase muito adiantada do câncer de mama. Ele já estava bastante grande, às vezes tomando, inclusive fazendo ulcerações na pele. Hoje não, o diagnóstico é precoce. Muitas vezes, conforme o Dr. Bevilacqua colocou, nem se nota o nódulo. Então é isso, ela tomar cuidado com hábitos saudáveis, fazendo a sua prevenção, indo periodicamente para tentar fazer o seu exame anual. 40 segundinhos para a gente fechar, doutor Bevilacqua. Eu queria fazer um adendo. Quando falamos que 95% de cura são aquelas mulheres que têm acesso, que fazem prevenção com exames de imagem. Talvez numa população onde não tem acesso, essa chance de estar curada acaba sendo não tão alta, por exemplo, uma população que depende do sistema público de saúde. O que eu falo para os pacientes é que câncer de mama não é o fim do mundo, pode ser o começo do tratamento, o começo de uma nova vida. Eu vejo diversas pacientes, dezenas de pacientes diariamente que mostram para você, olha, minha vida hoje em dia é melhor do que eu era antes. Então, acho que o câncer de mama precisa ser desmistificado, o medo do câncer precisa ser tratado tanto quanto o câncer, encarar que isso é um problema, o câncer é uma doença natural, qualquer câncer, se nós não morrermos de outras doenças, todos nós teremos câncer. As mutações que surgem nessas células do nosso corpo são eventos naturais, biológicos, que são importantes até para a evolução das espécies. Então, essas mutações aparecem e todos nós vamos ter câncer. A grande chance da gente não morrer de câncer é justamente tentar se prevenir, fazer diagnósticos precoces, tendo uma qualidade de vida boa, que nem o Fernando explicou, fazendo exames, detectando eventualmente um câncer que possa surgir na mama, no intestino, em qualquer outro lugar que seja, na próstata, no homem, fazendo com que você consiga detectar isso precocemente, ter o tratamento adequado de uma forma rápida e você tocar a vida e sobreviver, não morrer nem de câncer, de doenças cardiovasculares, porque talvez cada vez morram menos. Eu acho que o grande desafio é a gente ter uma qualidade de vida e a gente, se Deus quiser no futuro, ter controles de doenças que hoje em dia são os desafios, são as doenças neurodegenerativas. Com certeza. Câncer de mama, prevenção, sintomas, tratamento. Esse foi o tema do Jovem Pan Saúde de hoje. E gostaria muito de agradecê-los. Dr. José Bevilacqua, cirurgião oncologista e mastologista, obrigada pela presença. Eu que agradeço, uma honra muito grande, a sua assíduo da Jovem Pan Rádio, Jovem Pan News, e sempre fui desde criança, então é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. Nilson, muito prazer em vê-lo. Agradeço ao presidente Fernando e você, especialmente, Lívia, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E a Jovem Pan pelo isso tudo. Dr. Nilson Roberto de Mello, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia Endócrina, muito obrigada pela participação e pelas explicações de hoje. Muito obrigado, Lívia. Quero parabenizar você, a Jovem Pan e a TV Jovem Pan, né? Mais recentemente, por levar a informação na área de saúde para a população leiga, que eu acho que é bastante importante. Esse é um grande serviço que se faz às mulheres e ao país, né? E foi um prazer muito grande poder contribuir juntamente com o Dr. José Luiz Bevilacqua, um grande amigo, assim como o Fernando Maluf, uma pessoa também fantástica. Foi um prazer muito grande. Prazer foi nosso. Muito obrigada. Um abraço a vocês. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Como sempre, agradeço demais a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, sugestão de outros temas para a gente abordar aqui, é só enviar um e-mail para a gente. saúde@jovempan.com.br. Para rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.